Olá pessoal, eu sou o professor Mauro, da UFOPA. Essa aqui vai ser nossa aula sobre compactação de solos, né, no curso de Geotecnia 2, ou Geotecnia 1, né, depende. Vamos lá, vamos começar. Aqui nesse slide eu trouxe uma imagem das aplicações de solos compactados, né. As duas primeiras imagens, as imagens que estão acima, são barragens de terra, né. Dá para ver aqui um reservatório, né, um lago, que a gente vai chamar de um ponto mais alto aqui, digamos a montante, chamar montante, e um ponto mais baixo, né, a jusante, né, antes e depois da barragem, digamos assim. Na segunda imagem dá para ver uma barragem aqui de terra maior, né, tipo assim, bem inclinado, espraiado. E essas obras são obras de terra na qual a gente usa como elemento de barramento solo, né, solo compactado. Nas imagens de baixo tem solo compactado aplicado, né, a obras de infraestrutura urbana, né. Então na primeira imagem tem uma obra de drenagem, né, sendo feita, e acima dessa tubulação de drenagem, que dessas manilhas, vai vir um solo e que vai ser compactado também, que pode ser que esse equipamento aqui da terceira imagem, né, compactador tipo sapo, ou pode ser uma estrada, né, com compactador com rolo, né, compressor, de diferentes formas, né. Então, aqui tem as aplicações dos solos compactados para as obras de engenharia. Como introdução, o que a gente precisa entender? Um solo compactado, gente, é um solo no qual o volume de vazios, né? O que são os vazios? Espaços entre os grãos é reduzido. E esse espaço reduzido, ele muitas vezes é adquirido quando um grão desliza sobre o outro, né? Por ação de um efeito de energia ou de alguma carga que pode ser a compactação. Mas, se eu estou compactando um solo que está extremamente seco ou um solo que está extremamente molhado, digamos assim, entre aspas, a gente teria dificuldades para essa compactação. A gente tem um estado de umidade ideal para que eu tenha um máximo de compactação, semelhante dessa imagem 1 aqui, né, no qual eu tenho o volume de vazios bem reduzido. Na imagem 2, você dá para ver que tem em volta dos grãos tem uma coloração azul aqui, que a gente está representando, que seria a água, né? Então, essa água acaba atrapalhando, né, o processo de acomodação dos grãos, tá bom? Então, na construção de aterros rodoviários, barragens de terra e muitas outras estruturas, a gente vai utilizar esse tipo de solo e a gente espera que ele tenha uma aparência ou então um comportamento semelhante da imagem 1, tá bom? Note, por exemplo, na figura 1 tem um solo compactado e aqui tem um solo natural. Acho que dá para perceber, né, que os vazios dessa segunda imagem são maiores que o dessa. Vamos comparar, então, nesse caso aqui, só os contornos. Então, contornos têm o mesmo contorno, né? Dá para ver que os grãos estão próximos à parte superior desse contorno, desse retângulo, enquanto que na imagem 1 tem um volume de vazios menor. O que provocou isso? Quando eu compactei esse solo, ele reduziu de altura aqui, digamos assim, né? Teve uma deformação, e essa deformação também se propagou aqui no interior dos grãos, diminuindo os vazios que estão entre esses próprios grãos. Tá bom? Se a gente for contar aqui os grãozinhos, né, digamos assim, digamos que fosse a mesma matriz, a gente teria configurações diferentes. Bem, então imagina aqui, olha esses dois grãos aqui, né? Olha aquele embaixo. A compactação dessa parte aqui de baixo provocou esse grão que eu estou passando o mouse, que ele descesse, né? Enquanto que esses aqui, ó, se rearranjaram, né? Então a gente vai chamar isso aí de imbricamento. A gente teve uma outra configuração da qual esse esse arranjo de partículas, né, esse imbricamento, mudou, tá bom? Mais para frente a gente vai ver o que é imbricamento com mais detalhes. Então, define-se compactação de um solo aos processos manuais, né, ou mecânico, pode ser manual, mecânico, com soquete e tal, que visem principalmente a redução do índice de vazios e, consequentemente, sua permeabilidade, né? Se eu tenho menos poros, se o volume de poros é menor, a facilidade com que eu passo um fluido aqui também dificulta. Então, solos compactados têm permeabilidade reduzida.
resultando em aumento da sua resistência à ruptura, uma coisa que a gente vai ver mais para frente, pela elevação do atrito interno entre as partículas, né? Esse imbricamento aí. Então, é mais difícil eu deslizar um grão sobre o outro aqui, ó, quando ele está no estado compactado, do que no estado natural. Beleza? Então, perceba, quais são os princípios gerais da compactação? Eu vou ter três estados aí de solo, né? Um solo seco. Peguei essa imagem aqui de um livro de agronomia, tá? Então, tem um solo seco, que seria essa parte aqui, ó, disponível para plantas, né? Então, por isso está falando de plantas. Na terceira, eu tenho um solo aqui parcialmente saturado, que a gente vai chamar de solo não saturado, né? Que tem água presente, mas ainda tem vazios, né? Tem ar. E na terceira, eu tenho um solo saturado, no qual todos os vazios estão preenchidos por água. Então, gente, perceba, para eu compactar, essa água que está presente aqui na parte interna, ela acaba ajudando, servindo como uma espécie de lubrificante, no qual uma partícula desliza sobre a outra, né? Coisa que não tem no solo seco e no solo saturado. Isso já dificulta, porque parte do carregamento que eu estou aplicando para compactar o solo é absorvido por essa água. Então, perceba, esse gráfico aqui do lado mostra, né, uma diferença entre o peso específico do material, né, tipo assim, imagina um volume aqui e a gente pesa, né? O que tiver mais grãos de solo é que vai estar mais pesado pelo mesmo volume. Então, o peso específico aqui diminui. Então, eu vou ter um peso específico aqui, ó, que vai aumentando conforme eu vou aumentando a umidade, né? Por quê? Imagina que eu estou nessa região aqui que eu estou passando o mouse, tem uma determinada umidade. Se eu passo aqui para essa, tem uma umidade maior. Então, a facilidade com que um grão desliza sobre o outro já é maior do que o anterior. Então, o peso específico vai aumentando, porque eu vou conseguindo colocar mais solo naquele mesmo volume. Então, o peso específico vai aumentando com a umidade, tá? Uma função da umidade, mas só que vai chegar a um determinado ponto, a uma determinada umidade, que essa umidade, se aumenta essa umidade, o peso específico diminui. Porque a água passa a ocupar o volume que o solo poderia ocupar. E como a água é mais leve que o solo, o peso específico diminui. Então, esse ponto aqui, ó, de umidade ideal, a gente vai chamar de ponto de umidade ótima. E esse ponto de umidade ótima vai ser dado por uma curva chamada curva de compactação, no qual a gente relaciona exatamente umidade com peso específico. Então, dá para perceber aqui que há um aumento da umidade, do peso específico. E o nosso objetivo compactar é que esse peso específico seja o maior possível, tá bom? O máximo. Como é que a gente vai fazer isso? Em laboratório, a gente vai fazer um ensaio chamado ensaio de compactação, que foi idealizado por um cara chamado Proctor em 1933, né? Esse ensaio recebe o nome dele, no qual a gente confina o solo dentro de um recipiente, né? Recipiente cilíndrico, que seria essa parte aqui, que é normatizado pela norma, e a gente aplica uma compactação pela queda livre de um peso, né? Que a gente vai chamar de soquete, tá bom? Então, existe soquete de diferentes tamanhos, cilindros de diferentes tamanhos. Isso é normatizado por normas nacionais e internacionais. Qual é o objetivo? O objetivo é compactar o solo aqui dentro desse cilindro e depois pesar esse cilindro, porque a gente conhece o volume, sabendo a massa, né? Dividindo pelo volume, a gente vai ter o peso específico. Tá bom? Então, pesa, descobre a massa, transforma em força, né? Força-peso, e descobre o peso específico, que seria isso aqui, ó, o Wzinho, seria o peso do solo compactado. Né? E o gama D, que seria o peso específico, né, de compactação, seria justamente esse peso específico que a gente está calculando aqui, ó, o gama, dividido por 1 mais a umidade que eu usei para compactar esse solo, né, que é a quantidade de água que eu precisei colocar para compactar esse solo, dividido por 100 para tirar aqui de porcentagem. Então, é assim que a gente vai fazer. Então, o ensaio de compactação consiste em realizar este procedimento algumas vezes, geralmente 5, tá bom? Geralmente 5 variando as umidades, uma vez que a gente sabe que a umidade influencia no peso específico. Então, para variar isso, o que a gente vai precisar fazer? Montar essa curva aqui, ó. A curva de compactação geralmente tem esse jeitão aqui, ó. Imagina uma curva, um gráfico de uma função do segundo grau, tá? Em qual a concavidade é virada para baixo. Então, as curvas de compactação geralmente são assim.
Elas podem ser um pouquinho mais abertas, um pouquinho mais fechadas, vai depender do tipo de solo, tá bom? E qual vai ser o objetivo? A partir dessa curva, definir qual é o ponto de máximo e definir qual é a umidade que eu tenho nesse ponto máximo. Porque nem sempre eu vou acertar isso aqui de cara. Na verdade, é muito difícil. Então, o que eu faço? Pontos, né, que pertençam a essa curva, para que eu possa gerar essa curva e, então, determinar esses valores ótimos aqui. Ter o de umidade ótimo e o gama D máximo, tá? Que é o peso específico seco aparente, que a gente chama, tá bom? Aqui tem outras fórmulas de calcular, né, usando o GS, o gama W. No caso, isso aqui, ó, o que eu preciso traçar? Além da curva de compactação, eu preciso traçar uma curva de saturação. O que é essa curva de saturação? Vai dizer qual umidade é necessária para aquele mesmo solo estar com todos os vazios preenchidos por água. Então, eu consigo calcular essa curva de saturação aqui, ó, para diferentes graus de saturação. O grau de saturação a gente já sabe que é representado por esse S. Então, eu consigo definir aqui uma umidade e um gama D pensando nisso. Então, toda vez que eu for calcular um grau, uma curva de compactação, é conveniente que eu ponha também a curva de saturação. Geralmente, a gente precisa de 100%, né? Para saber o quão distante está da umidade ótima. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, temos essa diferença. Se essa umidade está distante aqui, digamos que aqui seja, sei lá, o destaque aqui seja 13, tá? E a curva e a umidade aqui para saturação seja, sei lá, 16. Então, está uma diferença de 3% da umidade ótima para a umidade na qual eu teria esse solo saturado, né? Com os vazios totalmente preenchidos por água. Nessas imagens aqui eu trago diferentes curvas de compactação, né? Com aquele mesmo jeitão, picos, né? Para diferentes solos, silt arenoso, argila siltosa, argila altamente plástica e areia, né? Então, observe que nessa curva de computação, o formato de sino mostrado na figura 6, né? Esse sino que ele está mostrando aqui, né? Com a cavidade virada para baixo, na figura 6.5, que é esta, é típica para a maioria dos solos argilosos. Então, ele está falando do formato de sino. E aqui nessas outras imagens, eu estou dizendo aqui quais são os formatos, né? Então, aqui é o formato de sino, tipo A, um pico e meio, né? Tipo, semelhante a uma senoide aqui, ó, um gráfico de cosseno, né? Enfim. Aqui, ó, pico duplo, né? Então, por exemplo, tenho esse pico e tenho este. Formato assimétrico, no qual eu tenho aqui, ó, vai diminuindo já. Opa, no qual vai diminuindo. Então, eu tenho essas situações. E aqui nessa tabela eu trago uma correlação em relação aos limites de liquidez. Então, curva de compactação que tem um formato semelhante ao do A, o tipo A, que tem formato de sino. Há uma especificação aqui que varia bastante, né? Que o limite de liquidez está entre 30 e 70, né? Enquanto que para o pico B são limites de liquidez menores que 30. Então, a gente já pode esperar um comportamento baseado nesses ensaios aqui, que são geralmente feitos para classificar o solo e geralmente feito antes do ensaio de compactação. Além disso, gente, o que pode modificar a curva de compactação? É a energia de compactação. O que é a energia? É a quantidade de carga, né, digamos assim, que eu tenho que aplicar para compactar um solo. Então, imagina um solo compactado com 10 golpes daquele soquete. Estou chutando. E um solo compactado com, sei lá, 20 golpes daquele mesmo soquete. Qual o solo que você acha que vai estar mais compactado? Que recebeu mais golpes. Então, a energia de compactação faz com que eu aumente o peso específico e possa diminuir o teor de umidade. Então, veja, ó, aqui tem 4 curvas de compactação, aqui está a umidade, a curva de saturação 100%. Então, eu tenho uma curva de compactação que eu precisei dar 20 golpes, né, digamos assim, por camada, daqui a pouco eu explico essas camadas. Aqui 25, aqui 30 e aqui 50. O que está mudando? Está aumentando, né, a curva está subindo, ou seja, o peso específico aqui está aumentando, enquanto que a umidade está diminuindo. Então, ou seja, se eu tiver alguma limitação de umidade, né, eu posso aumentar o número de golpes para que eu possa ter resultados ou melhores ou semelhantes àqueles que eu preciso. No caso aqui, resultado de peso específico. Então, essa energia de compactação é calculada assim, ó, que é a quantidade de golpes por camada, quantidade de camadas
vezes peso do soquete, né? E a altura de queda, dividido pelo volume do molde que eu estou compactando. Então, veja, por exemplo, se for 25 golpes, 3 camadas, né? Aí o peso do soquete aqui, ó, digamos que ele pese aqui 2,5 kg, né? Então, massa vezes gravidade vira peso, beleza? Vira peso. Aí divide por 1.000, né? Porque isso aqui dá newton, divide por 1.000 para dar quilonewton, né? Está dividindo por 1.000 para dar quilonewton. E a altura, né, de queda, no caso aqui é 30 centímetros, dividido pelo volume do cilindro em metro cúbico, para ficar tudo certinho. Então, eu teria uma energia de compactação de 594 kN metro por metro cúbico. No caso aqui seria isso, aproximadamente 600. Então, diz assim, se o esforço de compactação por unidade de volume do solo for alterado, a curva de umidade, né, umidade de peso, a curva de compactação, também será, que é justamente esse movimento. O número de camadas de solo usado para a computação foi 3, né, no caso aqui, ó, digamos que para cada 3 camadas, nesse caso. Tá bom? Então, a gente divide aquele cilindro em camadas. Existe aqui, ó, diferentes tipos de soquete, né, que são regulamentados por normas internacionais, por exemplo, a STM, ASTO, no qual a carga é diferente e a altura de queda também é diferente. Então, há uma descrição aqui do resumo de ensaio de compactação para essas normas, né? Então, dependendo do material, se é com uso ou reuso, ensaio prócton normal, prócton modificado. O que é o prócton modificado? É mudar o número de golpes que eu estou aplicando. O ensaio de prócton normal tem um número específico de golpes, digamos que seja 25. Estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, tem o método A, método B, método C, no qual eu vou escolher o material que eu vou calcular, que eu vou usar. Será um material passante na peneira número 4, um material passante na peneira 9,5 milímetros, e assim vai. Utilizar no máximo que tem as especificações. Então, tem a altura de queda, que é 400, né, que seria provavelmente para esse cilindro maior. Quantidade de golpes por camada, que é 25, 25, né? No caso, o método C, 56 golpes já. Então, camadas, altura de queda, peso do soquete é o mesmo, né? Quantidade de golpe por camada, aqui, ó, 25, 25, 56, e assim vai. Tá? Então, tem uma especificação. Só que essa é uma norma internacional. A gente tem a norma brasileira, né? Na norma brasileira, a gente pode usar dois tipos de cilindros, né? O cilindro que a gente vai chamar de pequeno, o cilindro grande, que é semelhante a esse que eu mostrei. E nesses cilindros aqui tem as especificações que eu trouxe norma, né? Tamanho e tal. São cilindros metálicos. Eles têm uma, chama de colarinho, tá? Como se fosse uma borda aqui, superior. A gente compacta com isso e depois tira. E o que vai interessar é o volume de solo que está aqui nessa parte inferior. E no cilindro maior, como para eu tentar usar o menos solo possível, eu posso usar um disco espaçador. Tá? Que é um disco aqui de metal bem pesado, tem uma altura padronizada. Ele passa a ocupar volume de solo e o solo vai ficar só nessa região aqui. Tá bom? Então diz assim, características inerentes para cada ensaio de compactação. Se for no cilindro pequeno, né? Soquete a gente pode usar do pequeno, se for energia normal. Se for intermediária, tem que ser o soquete intermediário modificado, tem que ser aquele soquete do tipo grande. E aqui vai dizer o número de camadas, né? O número de golpes que eu posso dar em cada camada. Para energia normal no soquete pequeno são 26. Enquanto para intermediária, né? Usando o soquete pequeno. Enquanto para intermediária e para modificada, com o soquete grande, né? Eu vou usar 21 ou 27 golpes. Beleza? Agora, se for para o cilindro maior, que é este aqui, né? Aí vai usar só o soquete grande. O número de camadas é 5 para todos, independente se é energia normal, intermediária ou modificada. O número de golpes por camada varia, né? Então, para energia normal são 12, intermediária 26 e para modificada 55. Enquanto essa altura de espaçador, que é isso aqui, é 63 milímetros, tá? Para todos. Tá bom? Então, os ensaios de compactação, seguindo a norma brasileira, que é a NBR 7182 de 2016, seguem esses padrões. Como é que eu vou saber se um solo está ideal para compactação? Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Deixar secando ao ar, né? E a umidade seria anotar a quantidade de água que eu adiciono, né? Saber o volume ali, saber a massa de água. Então, nessa primeira imagem aqui, tem um solo seco ao ar, né? E eu estou adicionando água, né? Dá para ver que tá meio molhadinho aqui, né? Na parte mais escura. Então, vou adicionando água e vou misturar, né? Estou homogeneizando aqui com uma colher de pedreiro e tal. O objetivo desse ensaio é fazer com que eu encontre uma umidade próxima ao ponto de umidade ótima, né? Em termos práticos aí, imagina-se que
o ponto de umidade ótima ele seja próximo desse valor quando eu consigo fazer esses pequenos grumos com o solo, né? O que eu faço? Misturo, aí eu pego uma porção na mão e aperto. Então dá para ver aqui que está a marca de dedos aqui, né? Então se o solo conseguir fazer esses torrões, né? Não desagregar, quer dizer que essa quantidade de água que eu coloquei está próximo do ponto de umidade ótima. Sabendo essa quantidade de água, digamos que eu coloquei aqui, sei lá, estou chutando. Digamos que eu coloquei 100 ml, tá bom? Então, os pontos abaixo desse ponto de umidade ótima tem que ter uma quantidade de água menor. E os pontos acima, maior. E essas quantidades de água menor, a gente pode ir adotando um termo de porcentagem. 2% para baixo, o segundo seria 2%, o primeiro 4%. O quarto ponto seria 2% a mais daqueles 100, né? Multiplica essa porcentagem pela quantidade, e depois 4. O processo executivo de fazer seria o cilindro e o soquete, né? Aqui tem um amigo meu, né, que está fazendo esse ensaio, vou preservar aqui o rosto dele. Tem um cilindro, é colocar aquele solo já homogeneizado, né? Coloca aqui, começa a compactação, é importante que isso aqui esteja na vertical, né? Essa altura solta, né? Então, por exemplo, aqui ele vai puxar essa alavanca, né? Esse soquete, e vai soltar. Tem uma altura padrão. A ideia é fazer a seguinte, ó, sequência do ensaio. É dar um soquete aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, sempre sobrepondo as camadas, certo? Os pontos aonde você aplicou a carga. E depois de fazer isso, é fazer em forma de sentido horário ou anti-horário, enfim, você escolhe. Fazendo sempre sobrepondo as camadas. Então, por exemplo, aqui, ó, depois do 4, que seria esse, eu faria o 5 aqui, ó, passando sobre o 4, aí o 6 já passando sobre o 5, até completar, dar uma volta. Ficando sempre atento para dar uma volta total, considerando o número de golpes a ser feito. E no final, né, depois de dar os golpes, aquela camada de solo que eu coloquei passa a ter esse aspecto, né? Parece ser bem mais resistente, mais firme. Então a gente vai fazer isso para todas as camadas, né? Faz 5 camadinhas dessa no cilindro grande. Põe uma quantidade de solo compacta, pega uma espátula, faz uns riscos aqui, que a gente chama de escarificar, né, para melhorar a aderência entre as camadas, e compacta novamente. Tá? Também aqui eu tenho um vídeo aqui, ó, tá? Fazendo esse... Para a realização do ensaio de compactação, são necessários a amostra de solo, base cilindro metálico, colarinho do cilindro, 5 cápsulas de alumínio grandes identificadas, soquete pequeno, proveta graduada, faca biselada, espátula, pá e balança. Vou só tirar aqui o áudio. Para a realização do ensaio de compactação, são necessários a amostra de solo, base cilindro metálico, colarinho do cilindro, 5 cápsulas de alumínio grandes identificadas, soquete pequeno, proveta graduada, faca biselada, espátula, pá e balança. Este ensaio de compactação será realizado com a energia de Proctor normal com o uso do cilindro pequeno. Inicialmente, mede-se as dimensões internas do cilindro metálico com o auxílio de um paquímetro para o cálculo do volume. Em seguida, mede-se a tara do cilindro. Anteriormente ao início do ensaio, as taras das cápsulas de alumínio são medidas.
São necessários 3 kg de solo para o ensaio de compactação com reuso. A amostra deve ser destorroada e passada pela peneira de abertura 4,8 mm. Em seguida, o solo é espalhado pela bancada e uma pequena quantidade de água é adicionada. O primeiro ponto da curva de compactação deve estar preferencialmente 5% abaixo do teor de umidade ótima estipulada. Com o auxílio da espátula, mistura-se o solo com a água até se obter uma amostra homogênea. Apoiado em uma base rígida, o cilindro metálico é fixado em sua base. O solo é então colocado no interior do cilindro, de uma maneira que ao final da compactação da primeira camada, esta ocupe 1/3 da altura. Em seguida, são aplicados 26 golpes com o soquete pequeno, o qual possui uma massa de 2,5 kg e uma altura de queda de 30,5 cm. Após a compactação da primeira camada, escarifica-se a superfície do solo com a faca biselada. Mais solo é adicionado ao cilindro, agora para a compactação da segunda camada. Novamente, 26 golpes são aplicados. A altura final da segunda camada deve ser 2/3 da altura do cilindro. O solo é adicionado ao cilindro e então 26 golpes são aplicados. Importante destacar que os golpes com o soquete devem ser distribuídos por toda a área superficial, para que ocorra uma uniformização da energia aplicada. Finalizada a aplicação dos golpes, escarifica-se lateralmente o solo e retira-se o colarinho. O excedente superior de solo é retirado com auxílio da faca biselada, de maneira que o corpo de prova ocupe o mesmo volume do cilindro. Em seguida, o cilindro com solo é pesado. O solo é retirado do cilindro através de um extrator manual.
Divide-se o corpo de prova e então toma-se porções de partes distintas para a determinação do teor de umidade. As porções são colocadas dentro de uma cápsula de alumínio que logo em seguida é pesada. Após a determinação da sua massa, a cápsula segue para a estufa. Este ensaio de compactação se dá com o reuso do solo. Assim, deve-se destorroar o corpo de prova do ponto número 1 e passar toda a amostra pela peneira 4,8 mm. O teor de umidade fica em seguida, adiciona-se mais água, de maneira que a variação do teor de umidade fique em torno de 2%. Todo o procedimento descrito anteriormente é repetido agora para o ponto 2 da curva de compactação. Dois pontos no ramo semi-úmido. Então, pessoal, vocês viram aí que o vídeo, né, do LabGel, do fiscal foi feito. Então, o que ele começou lá? Né? Provavelmente ele começou a fazer pelo esse ponto aqui inicial, né? Mas eu aconselho fazer da seguinte forma, né? Para ser mais fácil. Começa com esse ponto aqui, com esse terceiro, que está próximo da umidade ótima, que faz aqueles grumins. E os pontos 2, que seria esse, você diminui 2% do valor que você usou aqui para a umidade. 2, 4%. Semelhante que está mostrando lá, e no final a gente vai ter 5 pontos, no qual a gente traça uma curva. Os pontos usados para calcular essa curva é justamente a umidade que você usou na curva de compactação e o peso específico que você calcula, né? Pesa o corpo de prova na balança, né? E calcula o peso específico aparente seu, que é o γ D. Bom, a fórmula eu mostrei anteriormente.